Olá, igreja, paz do Senhor Jesus, juntos para mais uma quarta da bênção, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus justo, Deus fiel, Deus santo, obrigado, Senhor, por mais uma quarta da bênção. Dirija, Senhor. A quarta da bênção não é da Camila, a quarta da bênção é sua, Deus. É o Senhor, Pai, que quer trazer o direcionamento para o seu povo, Pai. Eu sou apenas ferramenta viva em tuas mãos. Repreenda toda seta, todo impedimento, Pai, toda oração contrária contra as nossas vidas, Senhor. Contra a quarta da bênção, contra o seu reino, contra o seu povo, Pai. E abençoa, Pai, todos aqueles que estão aqui agora comigo, aqueles que vão assistir depois, Senhor. Seja conosco, direciona o seu povo, Pai, e tira das mãos do inimigo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Tomar uma aguinha, hoje tá muito calor. Igreja, hoje eu quero falar com vocês sobre o direcionamento de Deus. Ah, igreja, se vocês soubessem o quanto Deus tem o prazer em direcionar o seu povo, em conduzir o seu povo. É incrível, eu começo a gravar, aparece tudo quanto é barulho. É o carro de som, é assim, né, igreja? Mas vamos lá. Então, Deus, Ele tem prazer em direcionar o seu povo, sabe? Ele quer direcionar o seu povo, mas o que acontece é que o povo quer andar por conta própria, entende? E aí, quando acontece, toma um caminho que Deus não está naquele negócio, que Deus não está naquela decisão, que Deus não está naquele casamento, que Deus não está naquela profissão, que Deus não está naquela faculdade, que Deus não está naquele ministério, acontece algo, né? E aí a pessoa até coloca a culpa em Deus. Por que aconteceu isso comigo? Né? Deus não tá comigo, né? Por quê? Igreja, não é Deus que não está com o povo, não é Deus que não está. Mas será que quando nós tomamos uma decisão, quando nós aceitamos uma proposta de trabalho, quando nós casamos, foi apresentado para Deus o seu casamento? Foi apresentado para Deus essa proposta de trabalho? Entende? Esse noivado, esse namoro? Então, se não foi apresentado, se Deus não fez parte, né, da decisão, não podemos culpá-lo. É assim, eu fui sozinha, entendeu? Tomei decisão sozinha e, consequentemente, vem as consequências. Vem as consequências de uma decisão onde Deus não está, onde Deus não foi consultado. Deus me acordou nessa madrugada, né? Fui ler a palavra e ele falava, né? E Deus desde sempre, Ele orienta o seu povo, Ele direciona desde a época de Adão e Eva, né? Não coma desta fruta, não faça isso e tal, mas o homem na teimosia vai e faz, né? Então, desde sempre Deus faz questão de direcionar o povo. E aí eu tava lendo em Josué, não me recordo agora a passagem, né, onde Deus mandou, né, destruir tudo, né, tomar posse do território, da cidade, não fazer aliança. Não temos que fazer aliança com quem Deus não manda, entendeu? E aí o povo foi enganado, porque o povo já estava com medo, né, do povo de Israel devido ao poder de Deus, né? Há tantas vitórias que Deus deu ao povo. Não é porque o povo era forte, porque o povo era mais numeroso, isso, aquilo, outro. Não, é por causa do poder de Deus que o povo de Deus tem vitória,
né? Então, aí eu sei que chegou um povo ali que ficou com medo de ser atacado, porque eles seriam atacados, e enganou o povo de Israel, fez uma aliança, entendeu? Por quê? Porque o povo não consultou a Deus referente àquela situação. Faço essa aliança ou não faço, né? Então isso causou prejuízo no decorrer do caminho. Então eu quero ler aqui para vocês hoje Isaías 48, verso 17, que diz o seguinte: Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que dirige no caminho em que deve ir. É o próprio Deus falando. Ele quer dirigir a sua vida hoje, entendeu? Não só hoje, mas a partir de hoje. Será que você já estava colocando a sua vida, né, nas mãos do Senhor e nos mínimos detalhes? Porque Deus, ele é detalhista. E tem gente que acha que Deus é somente o Deus do impossível, mas ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que faz questão que você apresente uma entrevista para ele. Ele é um Deus que faz questão que apresente um possível namoro, um noivado, um casamento. Detalhe, numa compra de roupa, Deus faz questão que apresente a ele: Senhor, eu estou do seu agrado? Me dirija, Senhor, preciso comprar tal coisa, onde eu devo ir? Senhor, eu vou viajar, né? Qual o melhor horário? O que eu faço? Gente, é o Deus de detalhes. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com o seu povo e sempre quis. Ele sempre quis essa intimidade, entende? Nós temos o Espírito Santo, que nos consola, que nos dirige, que nos mostra. Quantos divórcios acontecem, sabe por quê? Porque ninguém consultou a Deus se era para se casar com tal pessoa. E aí acontece o divórcio. Ai, mas Deus, não posso divorciar. Aí lembra de Deus. Deus é contra o divórcio, só que você lembrou de consultar Deus quando foi para você namorar, casar, noivar. Tem gente que nem tem esse tempo, já vai logo, né, direto ao ponto. Então, assim, você tem consultado ao Senhor, não adianta depois reclamar que Deus não estava naquele negócio, que o trabalho não tá dando certo, entendeu? Mudança de cidade. Hoje eu só estou na cidade onde eu estou porque Deus mandou que eu estivesse aqui. Porque na minha carne, no meu entendimento, eu teria mudado, eu teria aceito propostas de trabalho. E hoje talvez eu não estivesse aqui pregando para vocês, não estivesse com a quarta da bênção, não estivesse atendendo pessoas, sendo mentora de pessoas, entendeu? Então, assim, deixa Deus conduzir a sua vida. Chega de bater cabeça. Chega de bater cabeça. Nossa, Camila, mas ainda dá tempo? Pastora Camila, dá tempo? Dá. Dá tempo, porque o nosso Deus, ele só quer um espaço para ele começar a trabalhar. Lógico que coisas mudam de lugar, pessoas saem da nossa vida, pessoas entram na nossa vida. Deus mexe em carreira, ele movimentou minha carreira, né? Eu saí da área organizacional, onde eu atuava como psicóloga organizacional em empresa, e hoje eu atuo na área da saúde mental, espiritual da pessoa, entende? Então, tudo isso porque eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e deixei Ele conduzir a minha vida. E assim Ele vem fazendo, Ele vem restaurando, Ele tira pessoas, coloca pessoas. E é isso. Então, assim, não vale a pena tomar decisões sem o sim do Senhor. Ai, mas Ele tá em silêncio, né? Então, assim, nós precisamos saber interpretar até o silêncio de Deus.
E quando que eu sei interpretar o silêncio de Deus? Quando eu conheço. Entende? Quando eu conheço, quando eu tenho intimidade, eu vou saber até o que significa o silêncio de Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, tá? Mas Deus também, Ele nos ensina. Quando a gente já tem intimidade com Ele, tem coisas que eu já vou saber. Eu vou fazer aliança com este povo, com esta empresa? Entendeu? Será que Deus está nesse negócio? Porque Deus, Ele ensina. Então nem tudo Ele vai ficar, faz isso, faz aquilo. No começo Ele vai, né? Mas a partir de um tempo, quando já tem ali uma maturidade, um entendimento, uma intimidade, Deus fala, olha, pode ir, tô te conduzindo, você já sabe esse caminho. Se isso condiz, se isso não condiz, se isso vai me agradar, se isso não vai me agradar. Entendeu? Então também existe a maturidade do relacionamento com o Senhor, que isso acontece com o tempo. O ser humano, ele é muito apressado, ele quer as coisas do dia para a noite. E não é assim, igreja. Não é assim. Existe até uma maturidade para se ter uma intimidade, um relacionamento, né? No comecinho ali ainda somos crianças, né, no relacionamento com o Senhor. Então, igreja, queira chegar neste nível de relacionamento com Deus. Será que é esse trabalho que eu vou aceitar? Sabe, porque depois as consequências é grande. E aí tem que recomeçar, o prejuízo é grande, as consequências ficam. Entende? De uma decisão errada, de uma aliança que Deus não está. As consequências são grandes, às vezes custa uma família, um casamento, um trabalho, é muito grande. Então é um despertar para a igreja hoje. Deixa Deus conduzir a sua vida. E para Ele conduzir, nós precisamos estar ali na posição não de quem está dirigindo, mas no banco ali do lado, entendeu? No banco do lado. Amém, igreja? Glória a Deus por essa palavra. Fica essa reflexão, tá? Você hoje, talvez que esteja num divórcio, numa separação, sabe? Coloque Deus no seu relacionamento. Faça uma aliança com Deus antes de sair fazendo alianças com pessoas. A pessoa engana, sabe? Pessoa engana. Pessoa fala, depois desfala. O chefe fala, depois desfala, depois não cumpre. Então, antes de sair fazendo alianças, compromissos com o ser humano, faça com Deus e deixe Ele te direcionar. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. E se Deus quiser, quarta-feira que vem eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. Segura a bênção. Amém? Deus abençoe.